Olá, professores, professoras, é um enorme prazer estar com vocês aqui hoje para mais uma formação de etapa do programa Aprender Sempre. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elizabeth Azevedo, sou PCG da rede estadual, atuo em uma escola PEI. Sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos e estou usando uma blusa listrada e calça preta, tá? Eu vou passar aqui para minha colega Creuza, que vai também fazer parte dessa transmissão. Creuza, por favor. Olá, Elizabeth. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês e hoje compartilhando aqui com a Elizabeth. Nós duas faremos aqui a transmissão de etapas, ok? Então, eu sou a Creuza Magalhães Rodrigues. Eu sou uma mulher morena clara, tenho olhos e cabelos castanhos, uso óculos, e hoje estou vestindo uma blusa preta floral, tá bem? Eu vou repassar aqui para a Elizabeth e depois eu volto. Até lá. E aqui estamos reunidas, né, para apresentar a pauta de etapa dos 4º e 5º anos, relativa à sequência didática 8 do volume 2 do Aprender Sempre. E por falar em Aprender Sempre, vamos em frente? Pode passar o slide, por favor? Bom, é muito importante que vocês tenham os materiais aí do Aprender Sempre em mãos, sobretudo no momento do planejamento que acontece na ATPC. Por isso, vale a pena destacar que o volume 2 dos cadernos do professor e do aluno do Aprender Sempre estão disponíveis também em suas versões online, tá? E para acessá-los, vocês podem tanto clicar na moldura azul, observado aí na telinha, em que está escrito Ensino Fundamental, quanto direcionar o celular para o QR Code, que está no canto esquerdo do slide, ok? Próximo slide, por favor. Bom, e agora nós estamos aí na telinha com o cronograma das informações, tá? Como podem observar no slide, referente ao 4º bimestre, estamos na semana de 28/11 a 2/12, destinada à sequência didática 8. Daqui a uns 15 dias aproximadamente, teremos a transmissão relativa à última SD de 2022, que é a SD 9. Vamos também reforçar algo que está sendo destacado desde a primeira transmissão de etapas, desde o 2º semestre do ano, que é a mudança no desenho das formações. Como a maioria de vocês já sabem, agora nós temos uma transmissão de etapa para os 4º e 5º anos, e que é seguida por uma breve transmissão de cada um desses anos, que são as pílulas. Logo que terminarmos essa transmissão de etapa, vocês poderão acessar a pílula do 4º ano ou a pílula do 5º ano. Essas pílulas serão conduzidas por mim, né, Elizabeth, no 4º ano e a Creuza no 5º ano. O conteúdo dessas pílulas vai dialogar diretamente com o conteúdo de que estamos tratando aqui nessa transmissão de etapa. Mas nós, as formadoras, vamos jogar uma luz em uma atividade da sequência didática 8, que ilustra particularmente como deve ser conduzido o trabalho naquele ano específico. Vamos em frente, próximo slide? Bom, no próximo slide nós estamos aí observando a agenda, né? A nossa agenda, e vocês podem perceber como é que essa organização acontece. No primeiro momento, nós conhecemos o foco formativo da sequência didática 8, de acordo com o roteiro, que está para a produção textual em diferentes linguagens. No segundo momento, vamos conhecer a sequência didática número 8 do volume Aprender Sempre, né, dos 4º e 5º anos. E, por último, no terceiro momento, faremos uma síntese de nosso percurso, pensaremos nos desdobramentos dessa transmissão nos momentos de ATPC e indicaremos o caminho que para vocês acessarem as pílulas de cada ano. Vamos em frente, o próximo slide, por favor. Bom, temos aí, então, a formação de etapas de 4º e 5º anos. Quais os objetivos destacados?
quais são os nossos objetivos para o encontro de hoje? Conhecer e compreender o foco formativo das sequências didáticas número 8, a produção textual em diferentes linguagens da leitura colaborativa. Identificar a proposta didática da sequência didática 8 do volume 2 e acompanhar sugestões de desdobramento para o ATPC, né? Vamos dar ainda uma sequenciazinha no próximo slide, por favor? Bom, o que nós temos aí? O primeiro momento, a observação, o foco formativo. Como nós comentamos antes, essa nossa formação de etapa é relativa à sequência 8 do volume 2, né? Acho que todos e todas já sabem, mas reforço que o Aprender Sempre é atualmente o material prioritário. Conforme deliberação da SEDUC, o que significa que vocês podem e devem priorizar as atividades presentes nesse material com a finalidade de recuperar e aprofundar as aprendizagens dos estudantes. Nesse segundo semestre, nós já exploramos. Vamos fazer aqui agora um percurso, tá? A produção de textos são as modalidades de produção e etapas de produção na sequência didática 1, exploramos os campos de atuação e a sua relação com o propósito comunicativo na sequência 2, exploramos também as capacidades leitoras na sequência 3, a interação entre as práticas de leitura e de produção de texto na sequência didática 4, a interação entre os propósitos didático e comunicativo, com foco no propósito comunicativo, nós observamos na sequência didática 5, a interação entre os propósitos didáticos e comunicativos, com foco no propósito didático, nós observamos aí na sequência didática 6, e as funções da leitura colaborativa na sequência didática 7. Portanto, na sequência didática 8, que é essa que nós estamos focando aqui agora, que traz o foco formativo, ou seja, aquele aspecto central, a aprendizagem dos estudantes, que perpassa as sequências didáticas dos quintos anos, né? E a partir da qual buscaremos entender as propostas didáticas de cada sequência didática. Bem, o foco formativo será a produção textual em diferentes linguagens, ou seja, de que modo e por que é importante, nas práticas de produção textual, valorizar as diferentes linguagens, ou seja, a linguagem oral, a linguagem escrita, as imagens e os recursos gráficos. Vamos para o próximo slide, por favor? No próximo slide aqui, que vocês já estão acompanhando na telinha, nós vamos aqui fazer um ajuste nesses entendimentos sobre a produção textual em diferentes linguagens. Mas antes de falarmos disso, precisamos fazer uma reflexão que nos ajude a entender por que é importante tematizar essas diferentes linguagens. E, para começar, vamos discutir a noção do multiletramento, que ela atravessa o trabalho com a língua portuguesa no currículo paulista e no Aprender Sempre. Vamos lá. Os multiletramentos, eles se caracterizam por agregar dois tipos de multiplicidade. Refiro-me à multiplicidade cultural e à multiplicidade semiótica. Vamos entender cada uma delas? A multiplicidade cultural é o que vemos hoje à nossa volta. São textos híbridos de diferentes letramentos, ou seja, letramentos dominantes com seus textos eruditos, formais, consagrado pela tradição escolar. Convivem com os letramentos populares, com textos que representam as produções culturais de diferentes grupos. Podemos pensar aí, no caso, a exemplo, o funk, os raps, os memes, né? E a multiplicidade cultural se realiza em textos que requerem outros recursos, para além do letramento da letra. O que significa? Além dos textos compostos apenas pela linguagem escrita. E isso nos leva a outra multiplicidade, a multiplicidade semiótica. O que é ela? Vamos entender? A multiplicidade semiótica se refere aos textos que circulam atualmente, dificilmente, né, são compostos por uma única semiose, ou seja, uma única linguagem. Pelo contrário, os textos contemporâneos com os quais interagimos
nas ruas, nos jornais, nas revistas, nos livros, nas páginas de internet, são essencialmente multissemióticos. E quais são as múltiplas semiose? Bom, as múltiplas linguagens que vemos nos textos. Vamos tratar disso no próximo slide. Próximo slide, por favor. Bom, como nós falamos, é aqui que nós vamos fazer um desenho sobre as múltiplas semioses, ou, se preferirmos, as múltiplas linguagens que vemos nos textos. A linguagem escrita, as letras, sinais de pontuação e parágrafos, muitos são os elementos semióticos que compõem um texto em linguagem escrita. As letras, que podem ter tamanhos e cores diferentes, os elementos paratextuais, os títulos, os subtítulos, os boletos, né? O que são isso? São aquelas marcas usadas em textos para introduzir listas. Vemos muito esses recursos aí no Word, né? São os recursos gráficos também. Falamos, então, dos espaçamentos entre as linhas e entre parágrafos, o itálico, o negrito, o sublinhado. Além disso, há também o modo com que o texto é diagramado na página, as notas de rodapé, o modo como as imagens são compostas com o texto escrito. Ou seja, mesmo um texto escrito em um livro ou em uma revista, impressos, tem várias linguagens. A linguagem oral, ela, além das palavras efetivamente articuladas, ou seja, de cadeia linear, de sons emitidos, a linguagem oral também se compõe por outros elementos semióticos. A velocidade que falamos, que empregamos, o timbre da nossa voz, o ritmo, a entonação que imprimimos, os gestos, as expressões faciais e corporais que acompanham a nossa fala. E a linguagem imagética? Bom, não é nada difícil percebermos que os textos atuais que vemos nos livros ilustrados, nas revistas, nos jornais, mesmo que todos esses suportes sejam impressos, são compostos por diferentes linguagens imagéticas, que são as fotografias, as ilustrações, os diagramas, os gráficos, os infográficos também. Além disso, a espessura do traçado, as cores empregadas, a maneira como as imagens são organizadas e se trata ao mesmo um texto escrito. Quando pensamos na esfera digital e nos gêneros que circulam nessa esfera, percebemos que as possibilidades de inserir e mesclar diferentes linguagens aumenta ainda mais. Podemos inserir um arquivo de áudio, um podcast, um vídeo, em uma reportagem ou em um verbete. Podemos inserir efeitos sonoros em uma declaração de um poema. Podemos aí montar um cenário para um telejornal. Podemos editar uma fotografia, dentre tantas outras possibilidades. Por tudo isso que acabamos de apontar, não é difícil compreender para que ler, compreender e produzir textos na contemporaneidade, ou seja, nos dias atuais. Não basta dominar os modos de funcionar da linguagem escrita ou do letramento da letra. É preciso, professores, professoras, que apoiemos os nossos estudantes a identificar e a analisar as diferentes linguagens que compõem um texto. Porque somente assim elas, poderão ser capazes de ler e compreender o texto que circulam em nossa sociedade letrada, bem como de produzir textos que façam sentido na sociedade. E o nosso foco formativo? Vamos falar no próximo slide, por favor? Bom, foco formativo, Vamos agora buscar compreender como são as propostas, as produções textuais da sequência didática 8 de cada um dos anos focalizados nessa transmissão. No quarto ano, os estudantes lerão e assistirão às entrevistas. Bom, como é próprio ao gênero entrevista, as linguagens oral e escrita são empregadas de forma dinâmica. Usa-se a linguagem escrita para registrar as perguntas que serão feitas. Usa-se a linguagem oral para realizar a entrevista. E, por fim, volta-se à linguagem escrita para registrar a versão final da entrevista. Essa é a proposta para o trabalho. E no quinto ano, como é que configura? Os estudantes lerão, analisarão e produzirão tirinhas
que são um gênero essencialmente multissemiótico, uma vez que os sentidos são construídos por meio da interação entre a linguagem verbal escrita, que não é obrigatória, e a linguagem imagética ou desenhos, né, que são aí os desenhos, incluindo as expressões faciais dos personagens, as cores, a espessura do traçado, o tipo de balão, o tamanho, a cor, o tipo da letra, né? Então, são essas observações que o quinto ano vai trazer junto aos estudantes. Bom, próximo slide, por favor. Chegamos, portanto, aqui no segundo momento. Esse segundo momento traz as sequências didáticas 8, tanto para o quarto como para o quinto ano. Agora nós vamos conhecer um pouquinho dessas sequências do volume 2, né? E vamos relacionar a produção textual em diferentes linguagens, que é o nosso propósito. Próximo slide, por favor. Bom, aqui nós temos uma lupa sobre a proposta do quarto ano em entrevista vamos fazer. Está vendo? Nós estamos aqui conversando, né? Essa sequência didática, ela pretende que os estudantes ampliem os conhecimentos sobre entrevista. Esse gênero textual é marcado pela oralidade e na interação entre duas pessoas, o entrevistador, que é quem faz as perguntas, e o entrevistado, que é quem responde as perguntas. Muitas vezes, as entrevistas complementam notícias e reportagens, que são veiculadas por meios de comunicação. E aí nós estamos falando que meios? O rádio, a televisão, a internet, jornais e revistas. Bom, com a intervenção do professor, os estudantes farão a escolha do tipo de entrevista, de um tema e do público a ser entrevistado. É importante lembrar que as entrevistas selecionadas para esse material são dirigidas a um público infanto-juvenil, podendo ser ampliado para o universo adulto. Nada impede que sejam selecionadas outras entrevistas com assuntos atuais ou de interesse do próprio grupo e que estejam disponíveis em materiais diversos. Bom, o objetivo principal é que os estudantes leiam e compreendam os textos apresentados para garantir com maior familiarização com o gênero textual, ampliando conhecimentos e opiniões. O propósito comunicativo é elaborar, executar e transcrever uma entrevista realizada com os colegas. Ok? Vamos para o próximo slide, por favor. Aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre a proposta da didática das aulas do quarto ano. Na aula 1, como vocês podem estar observando aí na telinha, o professor deve apresentar o percurso que será trabalhado, que será trilhado. Os estudantes devem responder individualmente questões sobre a entrevista lida e, a seguir, deve ser feita uma correção coletiva. Já na aula 2, o professor deve retomar as discussões da aula anterior sobre o texto introdutório das entrevistas e, na sequência, fazer uma leitura compartilhada da entrevista. Os estudantes devem responder autonomamente as questões que, além de explorarem a compreensão do texto, focalizem a forma como as perguntas do entrevistador e as respostas do entrevistado são marcadas. Nessa aula, recomenda-se que seja feita uma discussão, né, sobre a diferença entre fato e opinião. Tudo bem? E a aula 3? A aula 3 é dedicada à construção da regularidade ortográfica envolvida nos substantivos terminados em ança com C cedilha. Verbos que têm C cedilha no radical e, portanto, são escritos com C cedilha. A exemplo, né? Dançar. E verbos que têm S no radical e são escritos com S, como amansar ou cansar. Bom, e a aula 4? A aula 4 é outra entrevista. Gente, eu vou beber uma água. Eu vou pedir para a Creuza. Bem, a Elizabeth estava aqui na aula 4, né, Elizabeth? Todos nós, professores, estamos sofrendo nessa época, né, com essa questão aí da falta com essa secura toda. Bem,
Nesta aula 4, está prevista também outra entrevista que será lida colaborativamente pelo professor, pela professora, tá? Ela será publicada na revista Qual é? Trata-se de uma entrevista com o escritor Ilan Breman, né? Por isso, se possível, professor, professora, leve para a sala de aula alguns livros desse autor. Além de explorar a compreensão dos textos, as questões propostas também focalizam os modos pelos quais são indicadas as perguntas ao entrevistador e as respostas do entrevistado, tá bem? É importante também retomar e reforçar a função do texto introdutório. A correção deve ser coletiva, e nesse momento, alguns estudantes podem ser chamados para ler em voz alta suas respostas. E na aula 5, nós temos aí o que é ser adulto. É dedicada à leitura e à exploração de mais uma entrevista. O destaque aqui é para um texto introdutório mais longo, que traz mais informações sobre o tema da entrevista. Relativamente às informações sobre o entrevistado também, né? Aproveite, professor e professora, para discutir essas diferenças, tá bem? Continuando aí no próximo slide, aula 6, nós temos, vamos assistir a uma entrevista? O que nós teremos nessa aula? Aqui, professor e professora, vocês devem aí selecionar uma das entrevistas sugeridas no caderno do professor e explicar que assistirão a ela, ok? É importante orientá-los a prestar atenção à introdução, a quem entrevista e quem é entrevistado, e ao tema também. Na sequência, os estudantes devem responder individualmente as perguntas propostas e participar da roda de conversa, quando devem emitir suas opiniões. Então, aqui a gente vê que tem toda uma preparação aqui, né, para os estudantes. Na aula 7, vamos entrevistar. Nessa aula, os estudantes devem decidir os assuntos sobre os quais gostariam de fazer perguntas aos colegas. Na sequência, devem coletivamente elaborar 4 perguntas sobre esses assuntos. Com as perguntas registradas, o professor deve orientar os estudantes a dividirem-se em 4 grupos, e cada estudante deve escolher qual pergunta fará. Então, observem aí como essa organização é importante para que esse planejamento, essa organização é importante para que eles façam direitinho, certo? Na sequência, deverá fazer uma pergunta aos integrantes de seu grupo e anotar no caderno a pergunta que fez e a resposta que os colegas deram. Anotem tudo. Para essa aula, é importante que o professor retome as aulas anteriores e as discussões feitas sobre como realizar perguntas e como respondê-las. E na aula 8, que nós temos escrevendo as respostas. Então, aqui, professor e professora, vocês devem retomar a entrevista O que é ser adulto? Publicada no jornal Joca e discutido lá na aula 5, de modo a focalizar o modo de registrar a pergunta e as respostas dos entrevistados. Na sequência, cada estudante deve escrever a data da entrevista, a pergunta que fez e as respostas dos entrevistados, marcando-as com aspas, né? Indicando os nomes dos entrevistados. O professor, a professora, deve orientar a revisão dos textos produzidos, é claro. Aula 9, elaboração da introdução do texto. Então, o que se faz nessa aula? Ela é dedicada à elaboração aí do início da entrevista, né? O professor deve retomar as entrevistas lidas, focalizar o fato de que elas podem, o que elas podem trazer, se é o fato ou opinião. Enfatizar que os textos introdutórios podem trazer informações sobre os entrevistados ou sobre o tema da entrevista. Na sequência, os estudantes que realizaram a mesma pergunta devem ser agrupados para que, coletivamente, escreverem o texto introdutório para aquela pergunta.
Esses textos produzidos pelos grupos, de acordo com as perguntas que realizaram, devem ser lidos em voz alta para toda a turma. Finalmente, na aula 10, né, aqui finalizando a entrevista, os estudantes devem revisar o texto introdutório, a partir dos bilhetes orientadores aí escrito, né, pelo professor, pela professora, e organizar a pergunta que fizeram e as respostas obtidas com a entrevista em um único texto. O professor deve circular pela sala e cuidar para que de modo a indicar os nomes dos entrevistados e de indicar suas respostas, que estejam, assim, adequadas ao gênero. Por fim, devem trocar os textos uns com os outros para observar como o colega organizou a entrevista e identificar semelhanças e diferenças, tá bem? Então, esta foi a sequência do quarto ano. Vamos agora para o próximo slide, onde veremos aqui a do quinto ano. E a do quinto ano é ler e produzir tirinhas, né? Tirinhas é algo que as crianças gostam tanto de ler. Mas e aí? Qual é a proposta nessa sequência? Nessa sequência, eles vão desenvolver habilidades de leitura em texto do campo artístico literário e a proposta é desenvolver a capacidade deles no comportamento leitor, recuperar as características das tirinhas, reconhecer o uso da pontuação nesses gêneros e participar de situação de produção de texto. É bem, né, densa. Considerando a situação comunicativa, o tema, a estrutura composicional, o estilo do gênero. Como propósito comunicativo, os estudantes irão compartilhar as produções de tirinhas com os colegas do terceiro ano, que também estarão nesse gênero. Vamos para o próximo para nós vermos as aulas. As aulas aqui, algumas são juntas. Tem a 1 e a 2, que é conhecer a sequência e ler a tirinha. Então, nós sabemos que aqui, nós sempre começamos as sequências didáticas dando uma volta, né, um sobrevoo nela toda, para saber onde que se chegará ao final. E as aulas 1 e 2, elas são dedicadas à apresentação, exploração. É importante aqui, professor e professora, que apresente o percurso e antecipe o que farão lá no final, ou seja, o propósito comunicativo, que é produzir tirinhas para compartilhar com os colegas do terceiro ano. Também será necessário que você selecione tirinhas de diferentes autores e temáticas, pois nessas aulas, em duplas, os estudantes deverão ler um conjunto de tirinhas e escolher uma para analisar. Essa análise será sobre o assunto, os personagens, os recursos semióticos empregados, os desenhos, as cores, os tipos de balões, os recursos gráficos, porque tudo isso são importantes, né? Aqui nas tirinhas tem um significado especial, não é? O negrito, o itálico, o tamanho da cor. E vamos lá, para as aulas 13 e 4. Ler e analisar os elementos verbais e não verbais das tirinhas. Também são dedicada à leitura e análise de uma tirinha brasileira, cujo protagonista é um musculoso, um super-herói forte, mas que, ao usar sua força e sua capacidade de voar, coloca em risco a vida das pessoas. Sugere, professor, que você leia, na atividade 1, a apresentação do personagem, tá? A tirinha deve ser lida autonomamente aí pelos estudantes. Mas, na sequência, o professor deve fazer a leitura colaborativa, propondo perguntas que apoiem os estudantes a compreender os recursos semióticos empregados, tá bem? Por fim, eles devem responder a questões propostas que explorem a compreensão do enredo, a presença de um narrador, a percepção da ironia, que é muito, assim, vamos dizer, elementar aí nas tirinhas, né? E os recursos semióticos empregados. Nas aulas 5 e 6, os estudantes serão apresentados a outro super-herói brasileiro, o Homem Grilo. Também foi criado por Cadu Simões, o mesmo quadrinista aí do criador do Musculoso. A primeira atividade traz a biografia do super-herói, e o professor deve fazer uma leitura colaborativa, explorando os elementos intertextuais presentes, né?
os elementos típicos aí das tirinhas que são mencionados. Os estudantes devem fazer a primeira leitura autônoma da tirinha e, na sequência, o professor deve fazer a leitura colaborativa novamente. Veja a importância disso. Propondo questões, né? E, na sequência, serão registradas por escrito aí pela turma. Outra questão são as explorações que são propostas lá no caderno do professor e também podem ser feitas. É importante que os estudantes percebam os recursos semióticos empregados e indiquem o tipo de balão e a função de cada um e percebam aí, novamente, a causa, né, que é o humor nas tirinhas. Na aula 7, que está no próximo slide, nós vamos falar sobre elencar as características das tirinhas a partir de mais uma delas, tá? Então, aqui, os estudantes, eles serão apresentados a tirinha da série Sofia e Otto. Na atividade 1, o professor deve fazer a leitura colaborativa de textos informativos sobre a série e sobre o seu criador, que agora é o Pedro Leite, ok? Na atividade 2, os estudantes deverão fazer leitura autônoma da tirinha da sequência, o professor deve fazer a leitura colaborativa, propondo questões que ajudem a compreender o enredo do texto escrito e os elementos semióticos. Vale destacar que apenas no último quadrinho traz o texto verbal escrito, né? Os demais são compostos apenas por imagens, cores, formatos, que devem também ser explorados. A aula 8, planejar a escrita de uma tirinha. Então, essa aula é muito importante, porque a partir dela é que eles farão a produção. Então, ela é dedicada aí totalmente ao planejamento. E as aulas 9 e 10, eles vão produzir e revisar as tirinhas. Estas aulas eu trarei na pílula, então vocês poderão ver com mais profundidade, ok? E aqui na aula 10, eles vão, né, a partir do planejamento feito, eles então poderão agora fazer a produção e a revisão. E ao final dessa sequência, tem aí também a autoavaliação, tá? Vamos para o próximo, terceiro momento, que é o desdobramento das ATPCs, né? Então, aqui, professores, vamos para o próximo slide, que é a produção textual em diferentes linguagens. Nesse encontro, conhecemos o foco formativo da SD8, que é a produção textual em diferentes linguagens. Acompanhamos a proposta didáticas lá do 4º ano e agora do 5º, e buscamos demonstrar como cada produção textual proposta convoca e articula diferentes linguagens, oral, escrita, imagética, e como essas produções multissemióticas potencializam o aprendizado do estudante em relação aos procedimentos de produção textual. E na ATPC, quais desdobramentos são necessários, né? Quais devem ser realizados? Primeiro, retomar aí as anotações dos conceitos relevantes discutidos nessa transmissão. Estudar as sequências didáticas, buscando conhecer e compreender como as atividades se relacionam e progridem, a fim de atingir aí o propósito comunicativo e didático. Partindo aí dos dados diagnósticos da turma, planejar como a sequência pode ser executada e quais ajustes poderão ser feitos, ok? Então, vamos agora para o próximo slide, que vocês poderão aqui saber como acessar a pílula. Vou tomar um gole d'água, gente. Bem, aqui tem um pequeno tutorial, no qual vocês podem entrar no repositório do CMSP. Primeiro, vocês têm que entrar aí como sou servidor da rede, fazer o login usando aí a sua senha, que é a mesma lá da sede. Você, então, poderá ver todo o conteúdo disponibilizado lá no Centro de Mídias. Selecione, então, a categoria Formação ATPC. Escolha a data em que a formação foi exibida, no caso das pílulas, é o mesmo dia da formação de etapa, desta formação aqui. Atente-se ao título do vídeo, diferenciando as pílulas da formação de etapa. Selecione, então, a pílula aí do seu ano, a série, e veja o vídeo.
O conteúdo utilizado na formação também está disponível nos slides lá ao lado do vídeo, ok? Bem, vamos então, aí nós temos também o QR Code que vocês podem acessar para nos dizer o que vocês acharam desta formação. Então, professores, a participação de vocês aqui é muito importante, a opinião também, porque isso faz com que as formações sejam aperfeiçoadas, tá? E também para futuras ações aqui, por parte da EFAP, da Secretaria da Educação. Nós pedimos que vocês entrem aí, acessem o link, tá? E nos avaliem, faça avaliação, deem aí suas contribuições, tá bem? Vamos aqui para o próximo slide, onde nós temos as referências das formações de hoje, tá? E eu quero dizer a vocês que foi, assim, um grande prazer estar aqui, compartilhando dessa formação com a Elizabeth, nós duas, né, Elizabeth, com as vozes aqui sofridas, mas eu acho que os professores nos entendem, né? Eu mesmo estou na sala de aula, então, nós falamos muito, falamos o tempo todo e gastamos muito as nossas vozes. Olha, espero encontrá-los muito bem no próximo encontro. Até lá, eu vou chamar aqui a Elizabeth para que ela possa se despedir de vocês. Um abraço. E pronto. Ok, voltei. Gente, fiquei sem voz, tá? Mas foi tudo certo, tudo bem, tá? Uma tossezinha aí faz parte, né? E aqui realmente foi um excelente trabalho. Muito bom trabalhar com você, Creuza. Parabéns aí pela dicção, pelo trabalho, tá? E aqui nós temos aí as referências, como a Cris falou. Muito, muito gostoso esse trabalho. Me despeço de vocês. Agradeço esse momento disponibilizado aqui e até uma próxima. Beijo no coração e até outra. Obrigada.